Deuteronômio, capítulo 21, no dia 21 de maio, Deuteronômio, capítulo 21. Somente o versículo de número 5, Deuteronômio 21, versículo 5. Dentre muitas leis que Deus começou, através de Moisés, proferir ao povo de Israel que estava a chegar na Terra Prometida, a passar o Rio Jordão, dentre muitas leis que o povo precisava recordar, né, precisava interiorizá-la, precisava entender e viver, Deus mostra na questão do juízo, dos homicídios, das relações, da primogenitura de um homem que teria, naquele caso, pelo Código de Hammurabi, mais de uma mulher, não é? A amada e logo aquela que seria, a que serviria esse homem. Então, o Senhor, através de Moisés, ensina. Deus abençoe Vanessa. Ensina o valor do sacerdócio. Nessas questões legais de Deus, das leis de Deus ao povo, do governo de Deus ao povo, no deserto, para a preparação desse povo à Terra Prometida, e também quando já estivessem na Terra Prometida, o papel do sacerdócio era muito importante. Deus teve nas Escrituras, no Antigo Testamento, 3 figuras específicas: reis, profetas e sacerdotes. Os reis vieram muito depois, porque Deus não queria que o homem fosse governado por reis humanos, por governantes humanos. Deus queria que a teocracia fosse a lei, fosse a forma de governo para o seu próprio povo. Teocracia é o governo de Deus, né? Teocracia é o governo democrático de Deus. Não é isso? Então Deus queria ser o rei do seu povo. Mas adiante Deus permitiu que houvesse reis, e o primeiro rei foi Saul. Saul foi escolhido pelo povo, porque o povo insistiu em querer um rei humano, vendo as outras nações, queriam fazer igual a elas, e assim acontece sempre conosco. Nós somos influenciados e queremos copiar o estilo de vida e de governo e de orientação e de liderança e de influência do mundo e de outras nações. Deus permitiu. Porém, antes de que houvessem reis, já haviam sacerdotes. Sacerdote é o sacerdote é aquela figura que ele intermedia o homem diante de Deus. Ele toma as coisas dos homens, ele tomava o pecado dos homens, tomava as causas dos homens, ele julgava também os pleitos dos homens e os levava diante de Deus. A diferença entre o sacerdote e o profeta é que o sacerdote levava as coisas dos homens a Deus. Já o profeta, ele levava as coisas de Deus aos homens. Há uma grande diferença. Que o profeta não tinha compromisso com os homens. Ele não falava a favor dos homens diante de Deus. Ele não intercedia a favor dos homens diante de Deus. O profeta simplesmente falava de parte de Deus ao povo. Ele era a boca de Deus e mais nada. Por isso é que o profeta não tinha muitos amigos, por isso é que o profeta era odiado pelo povo, por isso que o profeta era perseguido pelos reis. Porque o profeta, ele fazia de parte de Deus aos homens, proferindo suas profecias de juízo, de arrependimento, de restauração. Mas o sacerdote, ele possuía a seguinte função, e eu quero que você observe isso. Ele levava as causas dos homens diante de Deus, em intercessão. Ele rogava a Deus pelo seu favor e perdão ao povo através dos sacrifícios. Ele era o responsável por administrar as coisas santas do Senhor. O sacerdote era o responsável por administrar as coisas santas do Senhor na terra. Ele era quem levava os móveis, os utensílios do templo, era ele quem montava e desmontava a tenda do tabernáculo, era o sacerdote que apresentava o sacrifício, o cordeiro, o animal imolado, era o sacerdote que deveria usar a roupa sacerdotal de linho, sua mitra, as pedras, o sumo sacerdote, era o sacerdote que levava as coisas dos homens
a Deus. Ele intermediava dos homens a Deus. Era o intermédio, era o caminho, era a ponte entre os homens e Deus. Assim era o sacerdote no Antigo Testamento. Os levitas e os sacerdotes eram uma tribo, era um povo dentro de um povo. Os sacerdotes eram uma classe dentro de outro povo, de uma comunidade. Era um grupo de pessoas específico, a fim de ser usados por Deus, para que o povo fosse diante de Deus. Os sacerdotes entravam no tabernáculo, apresentavam sacrifício, e Deus o aceitava e dava vitória ao povo. O sacerdote via um pecado, uma causa, um problema, eles iam julgar essa causa diante do povo, com a autoridade de Deus. E é isso que eu quero dizer. Diz aqui, depois se aproximarão os sacerdotes levitas, vírgula, pois foram eles que o Senhor teu Deus escolheu para o seu serviço e para que abençoem em o nome do Senhor, cabendo-lhes também resolver qualquer litígio ou qualquer crime. Veja a função do sacerdote. O profeta não tinha que ver com crime de ninguém. Se o povo matasse, pecasse, morresse, idolatrasse, o profeta só recebia a mensagem de Deus e transmitia. O profeta era a boca de Deus que não tinha compromisso com o rei e com ninguém. Tinha compromisso com Deus. O profeta era aquele que Deus mandava falar e pronto. Às vezes ele falava do que ele nem sabia. Ele profetizava e o que ele ia dizer acontecia anos depois. Isaías falou o nome de Ciro. 100 e tantos anos antes de Ciro nascer, Isaías profetizou: meu servo Ciro, tal. Isaías não sabia nem o que estava falando, nem de quem estava dizendo. Daniel falou coisas que ainda vão se cumprir na nossa vida, na escatologia, no final dos tempos, do anticristo e etc. Então, os profetas, eles muitas vezes não administravam a situação. Eles não tinham o poder de administrar o que é certo, o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus, o que edifica e o que não edifica, o que é santo e o que é profano. Simplesmente, o profeta levava a mensagem de Deus. Por isso é que o povo perseguia o profeta. Porque o profeta não tinha compromisso com homens, ele tinha compromisso com Deus. Então, o sacerdote era o contrário do profeta. O sacerdote era aquela figura que tomava os problemas do povo, os pecados do povo, as falhas do povo, as necessidades do povo e levava diante de Deus. Nós somos profetas, sim, quando proferimos a palavra, quando falamos a palavra de Deus ao povo, sem compromisso com homens, sem compromisso com governos, sem compromisso com agradar a A ou B. E às vezes no ministério profético não temos compromisso de agradar até mesmo a nossa família e os nossos amigos. Porque o profeta não fala para agradar a homens, volto a repetir, ele fala para agradar a Deus, do que Deus manda ele dizer. As palavras que ele colocar na sua boca. De Jeremias, por exemplo, o Senhor disse em capítulo 1 de Jeremias: eu ponho as minhas palavras na sua boca. Era a boca do Jeremias, mas as palavras eram de Deus. Então o compromisso de Deus com a sua palavra e com o seu profeta. E o profeta tinha compromisso maior com Deus. Agora o sacerdote, que é a figura que eu quero tratar aqui, ele tinha responsabilidade. Ele tinha autoridade de Deus diante do povo, porque ele era o único que podia usar, tocar, mover, administrar as coisas sagradas de Deus. Não é? Você vai ver que o sacerdote era alguém separado por Deus para fazer um trabalho que outros não deveriam fazer. O sacerdote, glória a Deus, era alguém separado por Deus para administrar, para fazer sacrifícios diante de Deus. Era o elo de ligação entre o povo e Deus. Era um povo separado para fazer a vontade de Deus e de ninguém mais. E o sacerdote tinha algumas atribuições. A saber, os sacerdotes foram escolhidos por Deus. Eles foram escolhidos por Deus. Eles não foram escolhidos pelos homens. Por isso é que um sacerdote nascia de outro sacerdote.
Um sacerdote não era escolhido pelo povo. Um sacerdote era escolhido por Deus. Ele não se fazia a sacerdote a si mesmo. Ele já nascia sacerdote se fosse filho de sacerdote. Sendo filho de sacerdote, ele já era candidato ao sacerdócio. Ou seja, os sacerdotes eram uma tribo, uma linhagem específica, escolhido por Deus. Um grupo dentro de um grupo, que não se fazia a si mesmo sacerdotes, eram escolhidos por Deus. Era uma família escolhida por Deus, era um homem e o seu filho que eram escolhidos por Deus. Eles não se faziam sacerdotes. Isso não era um uso de sua independência ou de sua autonomeação como sacerdote. Não. Eles eram escolhidos por Deus para o serviço. Em outra versão diz, eles eram escolhidos por Deus. Em segundo lugar, para servir ao povo. Para intermediar o povo, para representar o povo. Para representar as causas, os problemas do povo. Por isso é que o sacerdote levava 12 pedras. O sumo sacerdote levava 12 pedras na sua roupa de sacerdote. As 12 tribos de Israel eram representadas quando ele ia diante de Deus. Era o sacerdote. Glória a Deus. O sacerdote ele era chamado para servir a outro. Ele não era chamado para ser servido. Ele era chamado, escolhido, separado, consagrado para servir. Primeiro, ele era escolhido por Deus e não por si mesmo. Ser sacerdote não era assunto de que eu quero, eu posso. Ser sacerdote não era assunto de dizer, não, irmão, você é meu amigo, vem cá, vou te ungir a sacerdote. Ser sacerdote era uma questão de linhagem e de escolha divina. Eu escolhi a Arão, eu escolhi a Levi, eu escolhi o sacerdote, diz o Senhor. Segundo, o sacerdote era escolhido por Deus, tinha esse privilégio de ser diferente, de ser consagrado, de ser dedicado para servir. O que nós vemos hoje em dia não é isso. O sacerdote não quer servir, ele quer ser servido. A grande incoerência da Bíblia, da vontade de Deus hoje é essa. Os sacerdotes não querem servir, eles querem ser servidos. Amém? E depois ele diz, escolheu para servir, para abençoar ao povo, escolheu o sacerdote, o Senhor, o escolheu para servir. Em terceiro, o escolheu para abençoar o povo. O sacerdote, a ele não lhe cabe condenar. Quem condena é a lei que ele leva. É o juízo que ele aplica. Quem condena, na verdade, é o próprio pecado do povo. Não era o sacerdote que condenava ninguém. Quem condenava era Deus e a sua lei, que o sacerdote representava, que o sacerdote ministrava, que o sacerdote julgava. Ele era chamado para abençoar ao povo, escolhido por Deus, escolhido para servir e escolhido para abençoar. Ele foi escolhido para abençoar. Não pense você que porque um sacerdote seja profeta, como Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Deus usou Samuel como sacerdote e profeta, e muitas vezes isso acontecia na Bíblia. Jeremias era filho de filho de Micaías, Ilquias. Jeremias era filho do sacerdote Ilquias. Deveria ser sacerdote, mas Deus o chamou para profeta. Ezequiel era filho de Buzi, sacerdote. Deveria ser sacerdote, mas Deus chamou como atalaia, como profeta. Então, ora, Deus escolhia um homem que já era sacerdote por família, já era escolhido para sacerdote, para ser também profeta. Isso é vontade de Deus. Às vezes um sacerdote é profeta, ou às vezes um sacerdote é só sacerdote. No caso de Samuel, ele foi juiz, sacerdote e também foi profeta. Isso quer dizer que ao mesmo tempo que Samuel servia no templo ao Senhor e servia a Eli, servia aos seus filhos, servia ao povo, também recebia mensagem profética de Deus. Samuel também recebia a profecia do Senhor.
Então aqui, ele é chamado para servir e ele é chamado para abençoar. No caso de ser profeta, suas palavras serão para abençoar. No caso de ser profeta, as suas palavras serão para declarar bênção. A bênção do Senhor sobre as pessoas. Nunca maldição. A não ser que esse povo peque e não se arrependa. Aí a maldição já está para ele. Ele não precisa proferir maldição, porque a maldição já está na lei para aquele que peca, erra e não se arrepende. Balaão foi profetizar e o homem disse, Balaque disse, amaldiçoa Israel. E Balaão disse, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Se Deus abençoou, eu não posso amaldiçoar. Ele me chamou para abençoar. Ele chama para abençoar. Ele nos chama para abençoar, amado. Aqui eu vou entender muitas coisas. E daqui a pouco lá no Instagram a gente vai dissecar mais. Se você puder me acompanhar no Instagram, você vai receber. Mas o mínimo que eu posso dizer é que um sacerdote não se escolhe a si mesmo. Ele não é ungido pelo amigo, pela esposa. Ele não é ungido a sacerdote porque ele tem alguma coisa boa para oferecer. Não, foi Deus que escolheu. Ou não o sacerdote. Em segundo lugar, o sacerdote é escolhido por Deus para servir, não para ser servido. Ele não deve ser acomodado, ele não deve ser uma pessoa que quer que os outros sirvam a ele sempre e nunca servir, ele não deve ser uma pessoa que não faz nada para ninguém. Se ele é sacerdote, a vida dele é consagrada a serviço dos demais. Em terceiro lugar, o sacerdote é escolhido para abençoar. Escolhido para servir e escolhido para abençoar. Ele não vai proferir palavras de maldição e de morte. Ele não vai ser um profeta de morte, de calamidade, sem dar solução ao problema. Ele não vai ser alguém que vai proferir palavras de medo, de terror, de dúvida, de incredulidade. Ele vai proferir palavras de bênção, ainda que sejam palavras de exortação, de correção e de juízo de Deus. Sempre visa a bênção daquele que escuta. Ele deve proferir e fazer um trabalho que abençoe os demais. Ele deve sempre representar o povo visando abençoá-lo, tirá-lo dessa situação, tirá-lo desse problema, tirá-lo do seu pecado. O sacerdote está chamado a isso. E aqui, uma coisa a mais o sacerdote devia fazer, e nós já vamos lá para o Instagram, são 11h04 da manhã. Uma coisa a mais o sacerdote devia fazer. Recapitulando a introdução do estudo. Isso é só uma introdução. O sacerdote era escolhido por Deus. Ele era escolhido para servir. Ele era escolhido para abençoar. Mas ele também era escolhido para resolver qualquer litígio e resolver qualquer crime. Isto quer dizer que um sacerdote era escolhido para servir e não ser servido. Ele era escolhido para abençoar e não amaldiçoar. Ele era escolhido para julgar, para resolver qualquer crime e litígio. Ele era escolhido para julgar as causas do povo. Quando alguém tinha alguma causa, algum pecado, algum crime, no caso desse capítulo, o contexto aproximado ensina que eram litígios, eram homicídios, eram problemas sociais, causas que ele devia julgar entre os homens, entre mulheres, entre esposos, entre famílias. Né? Desde o versículo 1 ele vai dizer, se alguém matar alguém e ninguém souber quem foi que matou, o sacerdote vai do cadáver medir a distância do cadáver até a cidade mais próxima. A cidade mais próxima, de lá se vai tomar um animal, um novilho como sacrifício. O sacerdote a favor daquela cidade, a fim de que o juízo, a pestilência, a morte, a praga não alcance aquela cidade, ele vai naquela cidade buscar o animal e esse animal vai ser trazido para expiar o crime, talvez, daquela cidade. Porque se suspeita, se julga, se infere, se conjectura, se deduz que o criminoso que matou aquele cadáver que está próximo daquela cidade é daquela cidade. Então, aqui o sacerdote tem a capacidade de julgar. Ele tem a capacidade de julgar, amado.
E essa área é uma área delicada para a igreja. Não, é que nós não devemos julgar, pastor. Não somos nós que julgamos, é a lei de Deus. Você simplesmente considera santo ou profano, de Deus ou não. Você simplesmente reconhece pela lei que você leva, pelo mandamento, pela seriedade, pela santidade, pela honra a Deus que você leva, pelo temor de Deus no seu coração, você considera se é ou não de Deus, se é conveniente ou não, se convém a sua vida como crente ou não, se isso é justo ou não, se alguém deve ser perdoada ou não, absolvida ou condenada. O sacerdote, em poucas palavras, tinha discernimento, autoridade, capacidade na lei e no Senhor para julgar uma causa, julgar uma pessoa, julgar um criminoso como inocente ou como culpado. E é aqui onde a igreja erra. Porque esse sacerdote representa a igreja. Para terminar e aplicar o estudo, esse sacerdote é você e sou eu. Somos nós. Esse sacerdote que foi escolhido por Deus, por ninguém mais. Com seu sangue ele nos comprou, nos fez reis e sacerdotes, diz Apocalipse. E o Senhor diz: tu é propriedade minha, você é povo particular, você é sacerdote, reino sacerdotal, para anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas e te levou para o reino do Filho do seu amor. É um chamado, é uma escolha, é uma eleição divina. Depois disso, vem o propósito do sacerdote, é servir, não ser servido. E a igreja não quer servir, ela quer ser servida. Os líderes, sacerdotes da igreja, não querem servir, querem ser servidos. Aqueles que representam o Senhor no altar, que devem servir o povo, interceder pelo povo, não servem, querem ser servidos. Eles querem receber, não querem dar. Eles querem ser servidos, mas não querem servir. A igreja sacerdotal dos nossos dias, errando está, porque como sacerdote chamado por Deus, deve abençoar e não amaldiçoar. E o que nós estamos vendo? A igreja está abençoando com as suas palavras, a igreja está falando de Deus como deve falar, a igreja está usando a palavra como regra de conduta e fé, a igreja está dizendo a verdade para a bênção do povo, a igreja está falando com fé ou sem fé, a igreja está infamando a terra ou está defendendo a terra prometida, como Josué e Caleb. Como a igreja está agindo em relação ao povo? Está abençoando ou está omissa? Ou está condenando? Ou está amaldiçoando? E a igreja peca como sacerdote, porque a igreja não está usando a capacidade de julgar conforme as Escrituras. A Bíblia diz que a igreja, no Novo Testamento, em Coríntios, Paulo disse a Coríntios: vocês têm que se preparar, Coríntios, porque a igreja vai julgar os anjos. A igreja de Jesus vai julgar os anjos. Como que a igreja vai julgar um anjo? Com o conhecimento de Deus, com o conhecimento de Cristo, na pessoa de Cristo, redimido por Cristo, salvo por Cristo, vivendo Cristo dentro de si, eles vão ter capacidade de julgar suas causas aqui e julgar no porvir os anjos. A igreja será arrebatada na segunda vinda de Jesus, na primeira fase. Bodas do Cordeiro, aí se inicia aqui a grande tribulação. Depois que se inicia a grande tribulação aqui, o anticristo se manifesta, porque o que detém ele é o Espírito Santo, e esse é quem vai levar a igreja e apresentá-la a Jesus. A igreja se encontra com Jesus nas nuvens para estar para sempre com o Senhor. Mas depois disso a igreja desce com ele. Ele virá como em figura sobre um cavalo branco, e sobre a sua coxa vai estar escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com ele os exércitos. E esse exército é a igreja que vem para julgar. Se a igreja não aprende a ser sacerdote agora, se a igreja não aprende a julgar o que é certo e o que é errado agora,
Se a igreja não aprende a julgar corretamente, segundo a lei do Senhor, e não o seu achismo, e não o seu ressentimento, ou seja, que eu e você temos sim poder de julgar segundo a lei do Senhor. Se cumpre a lei do Senhor, é de Deus. Se transgride a lei do Senhor, é condenável. Não se deve perdoar uma pessoa que não se arrepende. Não se deve conceder a essa pessoa o espaço, a autoridade, o privilégio, a dignidade que ela perdeu e não deseja ter de novo. No Novo Testamento você vai ver Jesus fazendo isso. Ele disse: Pedro, tu és um pedaço de rocha. Sobre ti edificarei a minha igreja. Ou sobre essa verdade de que eu sou o Filho de Deus, de que eu sou a rocha, de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dou, igreja, as chaves do reino dos céus. Te dou autoridade para abrir e para fechar. Te dou autoridade para condenar ou absorver ou perdoar. Te dou autoridade para perdoar ou não o pecado. E diz ainda no contexto em João, para que você veja que é verdade isso, a capacidade que a igreja tem de julgar o que é certo e o que é errado. Jesus disse à igreja: igreja, a quem vós perdoardes, será perdoado. O que seja ligado na terra será ligado no céu. E a quem vós não perdoardes, não será perdoado. Por isso é que a igreja tem capacidade em sua assembleia, pela lei do Senhor, em seu sacerdócio, de julgar as causas. Mas a igreja não está aplicando disciplina hoje. A igreja não está julgando o pecado hoje. A igreja não está julgando o erro hoje dentro dela. A igreja não está exercendo o seu sacerdócio. A igreja não está exercendo o seu sacerdócio. Em entender que é escolhida por Deus e que não deve fazer a própria vontade, senão a comissão de que for chamada, e entender que é escolhida para servir ao próximo e não para ser servida, e entender que é escolhida para abençoar e não para amaldiçoar, e entender que é escolhida para julgar e não para passar a mão em cima das coisas, e não para fazer de conta que nada aconteceu. E não, coitadinho, pastor, é porque é meu primo, é minha família, é meu irmão, é meu parente. O Senhor disse: se você ama mais a sua família que a mim, não é digna do reino de Deus. Porque você foi escolhido para ser sacerdote. Isso é um privilégio. O povo depende do seu ofício sacerdotal. A bênção de Deus no povo vai depender do seu trabalho sacerdotal, em fazer isso que Deus te mandou aqui no versículo 5. Então hoje, dia 21 de maio, que nós assumamos o sacerdócio que nos foi proposto. Você é sacerdote, amado. Não, eu tenho escutado esse pastor Eduardo, eu acho que ele é um pouco problemático, porque ele fala umas coisas muito duras. Ele fala umas coisas muito duras. Irmão, eu não estou falando nada duro, eu estou falando a verdade. E outra, eu não estou pregando só o Antigo Testamento. O que eu estou dizendo aqui está em Deuteronômio, mas está também em Mateus, em João, lá no Novo Testamento. Toda a Bíblia é inspirada. Toda a Bíblia é apta. Toda a Bíblia nos instrui. Toda a Bíblia é a palavra inspirada por Deus e não por homens. Então receba essa palavra nessa manhã. Entenda o valor do seu sacerdócio. Você não está na igreja só para assistir. Você não faz parte do ministério só para dizer que faz. Ou por protagonismo. Você não faz parte de uma liderança só para ser diferente ou estar num nível mais alto que os demais. Porque eu sou apóstolo, porque eu sou bispo, porque eu sou reverendo, porque eu sou arcanjo, porque eu sou um querubim. Cuidado. Você está no sacerdócio para servir. Não para se achar melhor que ninguém. Você está no sacerdócio para ser bênção. Não para ser maldição, não para amaldiçoar ninguém. Você está no sacerdócio para julgar
as causas do Senhor corretamente, com justiça de Deus. Porque Deus ama, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Então não deixe de fazer justiça. O injusto também peca. Se você, sabendo a verdade, não aplica àquele que errou, tendo você a autoridade e a responsabilidade de fazê-lo, você também erra por omissão. A omissão também é um pecado. E o único pecado que o sacerdote comete, nesse caso, é o de ser omisso e não julgar corretamente as coisas que Deus manda. Ele julgar, ele interferir, ele levar diante de Deus. A omissão sacerdotal é o que tem trazido impunidade hoje em dia. Os que erram estão confiantes de que estão bem, porque os sacerdotes que estão sobre eles não aplicam a justiça de Deus. Não aplicam a lei de Deus, a verdade de Deus. Os que erram estão na igreja e continuam errando, como se nada tivesse acontecendo, e outros também são influenciados por eles e também erram, porque o sacerdote responsável daquela igreja não aplica a exortação, a doutrina do Senhor, a sã doutrina. Ele não aplica a disciplina que a Bíblia exige, a correção que advém de uma disciplina e de um discipulado saudável. Um discipulado saudável também traz disciplina, traz correção, traz restauração, amado. Não somos nós quem condenamos ninguém. É a lei de Deus quem condena. É a palavra de Deus quem condena. A Bíblia diz: se você cumprir, você vive. Se você escolher vida, você vai viver. Se você escolher a bênção, você vai ter bênção. Aí Deus coloca diante do povo: eu coloco diante de vocês, na minha lei, bênção ou maldição. Vocês escolhem. Vida ou morte, vocês escolhem. Céu ou inferno, vocês escolhem. Riqueza ou miséria, vocês escolhem. Enfermidade ou cura, vocês escolhem. Eu coloco diante de vocês tudo isso. E eu me incluo nisso. Agora, se você for sacerdote, se você é a igreja de Jesus, você tem essa responsabilidade de entender que você é chamado por Deus, não por você mesmo e nem por homem nenhum. Não foi o homem que te chamou. Portanto, não fuja do sacerdócio. Você tem a responsabilidade de entender que você é chamado para servir e não para ser servido. O servo, ele está no lugar que se necessita estar. E ele faz o que se precisa fazer. Servo. Você é chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Com palavras, com atitudes, com obras, você é bênção. Abraão, se tu uma bênção. E em quarto lugar, você é chamado por Deus e capacitado para julgar as causas, para resolver os crimes e os litígios e os problemas do povo. Isso é responsabilidade tua. Não, mas é só o pastor da igreja que é chamado para fazer isso. Não, você é a igreja, você também é. O que passa é que o autoritarismo de algumas igrejas fez com que o pastor fosse a única voz. Ninguém pode falar nada, só o pastor fala. Ninguém pode pregar, só ele que prega. Ninguém pode ensinar, disciplinar, ninguém pode corrigir, ninguém pode falar de palavra de Deus, só ele. É como o Papa. É como o dogma papal. A Igreja Católica impediu o povo de ler a Bíblia, porque só o padre falava, só o Papa dizia. Mas não é a mesma Bíblia que a minha? Não é a mesma Bíblia que a minha? Aí o que aconteceu na Igreja Católica? Com esse dogma. Um padre chamado Martinho Lutero foi ler a Bíblia. Quando ele foi estudar a Bíblia, ele foi estudar a Bíblia profundamente, ele descobriu que não era aquilo que o padre dizia. Quando ele foi ler a Bíblia, ele descobriu o seu sacerdócio. Ele disse: espera aqui, o Papa está dizendo que é só ele que sabe a verdade. O Papa está dizendo aqui esses dogmas, essa doutrina, essa lei dele está errada. E ele refutou, ele corrigiu, ele respondeu com a autoridade cristã, de crente, de igreja. Lutero não era o Papa, Lutero era um simples padre. E mesmo sendo padre, ele viu a verdade na Bíblia. E ele lutou pela verdade, pela reforma protestante que você estuda no colégio. Ele foi diante da igreja e
pregou na porta da igreja 95 pontos que iam contra os dogmas do Papa. Porque não é só o Papa que é sacerdote, a igreja também é sacerdote. E nesse caso, a igreja romana, é uma igreja idólatra, é uma igreja que adora ídolos, relíquias e etc. E tem os seus dogmas que não são bíblicos. Por isso que Lutero se levantou para a reforma protestante. Eu quero terminar essa introdução dizendo isso. Você é sacerdote, não chamado por homens. Você é sacerdote para servir. E você é sacerdote para ser bênção. Você é sacerdote para julgar corretamente, para corrigir, para falar a verdade, para fazer aquilo que Deus manda, segundo a lei de Deus, e não o que os homens querem. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã nós estamos aqui às 10h30 da manhã de novo, agradecendo a todos os que passaram aqui e aqueles que vão ouvir depois. Todos os dias às 11 da manhã no Instagram nós estamos conectados com Live de Vida por Amor de Deus até o dia 31 de maio, todos os dias às 11 da manhã.